corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Jesus é bom, não é? É bom mesmo. Isso é pouco. Se tivesse uma palavra melhor, não é? Maravilhoso, maravilhosíssimo. Ele nos permite estar juntos, nos permite estarmos juntos. Nós vamos ler a Bíblia. Só o versículo 57 do Evangelho segundo São João, capítulo 6. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém. Graças a Deus. Jesus, pedimos a Ti que Tu venhas abençoar esta reunião. O objetivo de cada um é este. E só de sair de casa rumo à casa de Deus já é uma bênção muito grande. Agradecidos pela saúde, por poderem vir e se assentar em lugares celestiais, segundo as palavras de São Paulo. Agora, ó Pai, dependemos em tudo do Senhor. Mas a Tua graça não nos falta. A graça é a misericórdia, sem a qual nós teríamos, eu em particular, sido destruídos. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e sara as enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. E quando o homem veio caminhando até mim, você pergunta, que homem é este? Que homem era este que o irmão Branham está dizendo? Homem com H maiúscula. Era Deus. Encarnado. Aleluia. E quando o homem veio caminhando até mim, na primeira vez que ele me visitou na forma humana, a primeira vez que ele me visitou na forma humana, ele não era uma visão. Não era uma visão. Foi como quando ele apareceu para mim lá no mato, não era uma visão. Era Gabriel, Elohim e Miguel.
exatamente como aqueles 3 que foram a Abraão. Que experiência tremenda. Isso vai me acompanhar a vida toda. O irmão Brana diz que isso mudou o seu rumo. E eu digo mesmo. Pois é. Eu sei que é o que é uma visão. E nesse caso, o homem ficou lá e falou comigo. Não era uma visão. Era o homem mesmo. Era ele encarnado. O homem ficou lá e falou comigo. Ele disse que ele foi enviado por Deus, que eu deveria orar pelos enfermos e precisava ser. Ele não era uma visão, ele era um homem. Eu não sei quem ele era. Estava como pastor, saudoso pastor José Berto, no escritório, lá no senador Jaime, quando ele entrou lá e falou comigo. Virou as costas e o homem sumiu. Eu não sei quem era ele. E ele disse que era enviado de Deus. Então era um anjo. E ele estava tão perto quanto minha mão está bem ali. E olhei para ele, falei com ele, falei em palavras com ele, conversou com ele, como se conversa com uma pessoa normalmente. Eu olhei para ele, falei com ele, falei em palavras com ele. Então esta luz estava pairando sobre ele, desceu sobre ele, o levantou em seus pés e ele saiu da minha vista. E tudo que ele disse aconteceu exatamente. Exatamente. Bem, então eu sei que é verdade. Esse anjo que veio ao escritório, lá na Senador Jaime ainda, ele terminou dizendo: você vai lutar com o diabo cara a cara. Parece que a gente acostuma ser enfrentado pelo diabo.
Então eu sei que é verdade. E as luzes, o mundo científico tirou uma foto disto. Se eu morrer esta noite, meu testemunho é verdade. Está aqui. Se eu morrer esta noite, meu testemunho é verdade. Aleluia. O mundo científico sabe disso. Pela pesquisa que eles tiraram uma foto dele em uma fotografia e colocaram com George J. Lacy, o chefe do FBI, em impressões digitais e documentos, em fotos e coisas assim. E ele manteve lá por cerca de uma semana e disse, firmou uma declaração de que não é psicologia. A luz atingiu a lente. A luz estava lá. E disse, este olho mecânico da câmera não capta a psicologia. Foi o dado do FBI. Disse, a luz estava lá. Você viu? A luz estava lá. Aleluia. Artigo após artigo, saindo nos jornais, em revistas como nós temos. Nós o tivemos várias vezes na Alemanha, na Suíça e outros lugares onde eles o fizeram. Podia olhar para trás. Não, espera aí. Tem hora que o papel prega isso. E eles fizeram cientificamente naquele país, provando que era algo sobrenatural. Ora, nós já conhecemos isto, já sabemos. Mas como isso reanima, reativa as lutas, ficam como nada. Como uma coluna de fogo caindo. É o sobrenatural. Ele faz isso. Você vê a reação disso aqui na igreja. Gente, eu estava lembrando, e depois de muito relutar, peguei as mensagens que estavam dentro daquele móvel, naquela radiola,
e que eu abri o livrete O Profeta do Século XX, na hora que eu li a apresentação dele, me desceu no coração. Profeta de Deus. Não fui convencido por ninguém, por terceiros. E desde então nunca precisei chamar ninguém. Nem por métodos lícitos, nem por muito menos por métodos escusos. Eu teria vergonha de um ministério deste. Se eu tivesse feito isso. Como aquilo foi vivo para mim. E isso deve ser vivo para você. Não cansar de ouvir sobre essas vindicações. Repito, porque elas nos reanima, nos anima e nos dá vontade de prosseguir. Aleluia! Ele faz isso, sim. Você vê a reação disso aqui na igreja. Aleluia! Aqui sim, chegou. Você vê a reação disso aqui na igreja. A reação aqui na igreja. É exatamente como aconteceu quando esteve na terra, na carne do Filho de Deus. Ai, que glória! Agora está na terra, na carne dos filhos adotivos de Deus, adoção, trazendo a igreja junta para o Filho de Deus vir e obter uma noiva. Amém. Isso é exatamente correto. Deus sabe porque Ele me chamou para arrebanhar esse povo do Brasil. Ele falou isso. Ele sabe melhor. Jamais lutaria contra isto. Não relutei. Agora está na terra. Não é só nele. Foi um homem ungido. Agora é um povo ungido. Em quaisquer circunstâncias, não te esqueças disto. Foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Agora está na terra, na carne dos filhos de Deus, na sua carne. Agora está na terra, na carne dos filhos adotivos de Deus, trazendo a igreja junta para o Filho de Deus vir e obter uma noiva.
tomá-la. Amém. Isso é exatamente correto. Ora, por que duvidar? Por que temer? Por que não ter calma? Por que perder sono? E agora, deitado ali, eu ouvi isto dizer: aleluia. Isso mexe comigo. Continue avançando. Continue avançando. O que diz para ele, diz para nós, diz para a igreja em toda a terra, a igreja noiva. Continue avançando. O irmão Brana diz que Elias era pastor de todos. E Jezabel não sabia que Elias era seu pastor. Ele era pastor até de Jezabel. Não adianta. Eu vou repetir. E agora, deitado ali, eu ouvi isto dizer: continue avançando. Continue avançando. Isso te anima? Continue avançando. Aqui, ó, vem de novo aquela recompensa está no final. Você se lembra da outra? A recompensa está no final do caminho. Aqui a recompensa está no final. A outra é a recompensa está no final do caminho. Mas que coisa, não? Deus dá tanta coisa para a gente, promete tanto, e ainda tem que ficar nos embalando. Tem que nos dar mensagens para crermos de coração. E eu senti algo acontecer comigo. E eu ouvi aquela música sendo cantada. Nós cantamos em nossa igreja. Eu gostaria de ouvir o doce toque dos sinos do porto. Isso iluminaria minha fé e faria desaparecer todas as lágrimas. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Com razão ele gostava disso, porque ele foi lá, ele conhecia bem lá. Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo
Hora que esbarrancar do lado direito, esbarrancar do lado esquerdo, você fala assim: deixe-me olhar além da cortina do tempo, Senhor. Deixa-me olhar além da cortina do tempo, Senhor. Vocês já ouviram, muitos de vocês, aquela velha canção gloriosa. E aconteceu. Eu senti que algo estava... Pensei que estava morrendo. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. Aí eu, fica novo de novo. Nunca é demais. Pensei que estava morrendo. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. E eu virei para esse lado e foi como uma colina descendo bem na minha frente. Onde quer que fosse, lembre-se, minha Bíblia em meu coração. Eu digo a verdade. Com a minha Bíblia no coração, eu digo a verdade. Experiências dele que são para a noiva de Jesus Cristo. Lembre-se, não te esqueças dessa experiência. De que adiantaria dizer isso se não fosse verdade? Que bem faria a minha pregação? Todos os lugares são para dizer a verdade, principalmente na plataforma, no púlpito. Que bem faria a minha pregação se isso não fosse verdade? Que bem me faria eu contar essa experiência se não fosse verdade? Todo o meu sacrifício e sofrimento, de que adiantaria se eu fosse um mentiroso? Ficasse inventando coisas? Bem, não faria nenhum bem. Eu não tenho que dizer isso, mas estou dizendo que pode te ajudar, porque é a verdade. É a verdade. Onde quer que seja esse lugar, seja em outra dimensão, eu não poderia te dizer, mas eu estava em um lugar. Está falando de lugar que você vai. Porque eu falo assim, eu fui na Alemanha. E talvez não, eu nunca mais irei lá. Já fui chamado 2 vezes. Mas eu estive lá. Possivelmente, vocês nunca irão lá.
Então eu contaria uma experiência da Alemanha, aquele frio intenso. Mas você não iria lá. Agora, essa experiência aqui contada pelo irmão Brana é diferente. Você vai. Você vai lá. Você vai para lá. Não é diferente? Aleluia. Eu fui lá em tal lugar. Isso não quer dizer que eu vou lá, em tal lugar. Mas ele está falando aqui de um lugar onde milhares já estão lá através desse ministério. Se eu fosse um mentiroso, o que adiantaria eu contar essa experiência para vocês? Bem, não faria nenhum bem. Mas o irmão Brana faz tanto bem. Eu não tenho que dizer isso, mas estou dizendo que pode te ajudar. Estou dizendo que pode te ajudar, porque é verdade. É verdade e você também vai para ficar. Precisa melhor do que isso? Onde quer que seja esse lugar, seja em outra dimensão, eu não poderia te dizer, mas eu estava em um lugar onde eu podia olhar para trás. E todo mundo sempre me acusou de ser um odiador de mulheres. Todo mundo me odiaram por eu ser um odiador de mulheres. Eu não odeio mulheres. Isso, não, senhor, eu não odeio. Eu gosto de minhas irmãs, mas não gosto da maneira como algumas dessas mulheres americanas modernas se vestem e agem e fumam, bebem e continuam. É uma vergonha para a nação. É a maior perversão que já tivemos. É o jeito que essas mulheres modernas fazem e coisas assim, quando elas não podem nem criar seu bebê pelos seios, elas têm que dar leite de vaca. Ele vai morrer em 18 meses por causa do veneno de nicotina, fumando. Sim, Senhor. Você fala sobre perversão, é isso mesmo, porque isso não vai. Isso é o que quebra a espinha de cada nação, é a feminilidade, sempre foi. Gosto de mulheres de verdade, mães de verdade. Deus
nos dê verdadeiras mães como antigamente. Não teríamos tanta delinquência juvenil se tivéssemos uma mãe que ficasse em casa cuidando de seus filhos, em vez de sair para festas e aquelas babás tentando cuidar deles. Exatamente. É por isso que não gostavam dele, não é? Era isso. Mexia na ferida, né? Na ferida. Porque isso não vai lá naquele lugar. Não há nada. Eu daria minha voz contra isto, mas está acontecendo porque a Escritura disse assim: esta nação morrerá em sua juventude. Esta nação se referindo à América, morrerá em sua juventude. Agora lembre-se, em Apocalipse 13, quando aparece, é sempre jovem. Este é o pequeno. O cordeiro subiu. Bem, fui um pouco rude com as mulheres, e talvez isso seja gentilmente feito para contar um pouco. E aconteceu de eu olhar, vindo até mim, e parecia 1 milhão de mulheres. Elas eram jovens. Olha, veja só. Elas eram jovens. Jovens. Pareciam ter cerca de 20 anos. E todas elas eram... Agora, desculpe, irmãs, por causa desta eu estou pelejando para não parar aqui. Desculpem-me, irmãs, por causa desta observação. Ele pediu desculpa para a igreja, para as irmãs. Mas todas elas eram muito jovens. Viu? Esse lugar que ele viu, você vai. Você não vai na Alemanha, mas vai lá. Aleluia. Mas todas elas eram muito jovens. Tinham cabelos longos até a cintura. Usavam vestidos brancos e estavam descalços. E elas corriam até mim, jogavam seus braços em volta de mim e gritavam: meu precioso irmão! Aleluia, gente! Glória a Deus! Bem, agora espero ter encontrado graça a seus olhos, que vocês me compreendem. Você ouve o seu médico. Eu sou seu irmão. Eu não me importo quando eu era um pecador, eu vivia assim porque um anjo que me encontrou disse: nunca fume, beba ou contamine seu corpo de qualquer forma. Isso era uma vida imoral. Deus no céu sabe que vivi isso, mas não existe um homem que seja vivo e saudável
que uma mulher pudesse jogar seus braços em volta dele. Não quero dizer que o homem estaria errado ou pensaria errado, mas haveria uma sensação humana. Mas naquele lugar não era. Era realmente uma irmã. E eu olhei e disse, não era. Não posso explicar o que foi. Não havia ontem, não havia amanhã. Então não tinha hora, não, de parar. Era agora. Elas não se cansavam, mas podiam apertar as mãos. Eles podiam falar, eles tinham um corpo, e assim como elas andavam aqui, apenas jovens. E eu disse, não entendo isso. E quem vai entender? Vai viver, não é? E aquela voz que estava acima de mim disse, isto é como algo como Jacó, quando ele se reuniu com seu povo. Só então eu olhei e os homens estavam vindo, pelos grupos, exatamente como milhões deles, jovens. Não tem medo de ficar velho, não. Vai ficar tudo novo. E eles estavam correndo, jogando seus braços em volta de mim, gritando, meu precioso irmão. E que coisa, você sabe que eu fui casado antes e minha esposa morreu quando essa é a mãe de Billy. E é por essa razão que Billy e eu continuamos juntos. Ela morreu quando ele tinha 18 meses. E sua irmã tinha 8 meses. Ela morreu com a mãe. E eu fui papai e mamãe para Billy. Pai e mãe. E eu vi Hope chegando, abrindo caminho através da multidão. Que beleza, hein? E eu pensei, certamente ela vai me chamar de marido. E quando ela chegou perto de mim, eu pude vê-la. Abençoado seja seu coração. Olhos negros, garota alemã, você sabe, e cabelos negros. Ela jogou os braços em volta de mim e disse, meu querido irmão. Aleluia. E eu pensei, eu não entendo isso. Mas não dá para entender mesmo. E havia outra mulher que era apenas uma garota ali. Colocou os braços em volta de mim e disse, meu precioso irmão. E ela abraçou esta mulher e disse, pense nisto, ele finalmente chegou conosco. Você vai chegar. Nós vamos chegar. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Estes homens, eles pegaram e me colocaram em um pequeno lugar como este. Eles disseram, eu disse, por que isso?
Ele disse: na terra você era um líder. E eu disse: não entendo. E então esta voz falou novamente e disse: isto é quando você se reúne com o seu povo. Aí, quando você se reúne com o seu povo, seu povo, eu disse: quando eu morrer, você quer dizer que vou ser assim? Ele respondeu: sim. Sim. Aleluia. Eu disse: oh, porque eu sempre tive medo disso. Isso é maravilhoso. Ir para lá é maravilhoso. Oh, que coisa, simplesmente perfeição. Isso não vai descrever. Excelente. Isso não descreveria. Não há nenhuma palavra no dialeto inglês para descrevê-lo. Deus sabe que estou dizendo isso de coração. Aconteceu. E eu virava de vez em quando e olhava para trás, e lá estava eu deitado na cama. Não estava muito longe. Não. É questão de dimensão. Quantas irmãs e irmãos estão lá, saídas daqui, e do Brasil afora e de outros países. Quantas? Por isso que dá vontade de gritar, dá vontade de louvar, dá vontade de dar glória a Deus. Você vai se juntar com o povo dele, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está curando uma úlcera, aleluia, úlcera no estômago, aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, graça, em nome de Jesus Cristo, amém.